Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Fomos Testemunhas de Jeová. Quem está aqui nesse canal sabe que eu fui testemunha de Jeová durante mais de 22 anos, quase 23 anos, né? Eu costumo falar sempre mais de 22 anos. E eu, um certo dia, por duvidar e questionar alguns ensinamentos, chamei dois anciãos para conversar. Eles pediram inicialmente para mim ir até o Salão do Reino, que é o local que as testemunhas de Jeová se reúnem. Eu não concordei e eles vieram me visitar aqui embaixo. E eu fiz alguns questionamentos, sim. Primeiro sobre questões de órgãos, por que no passado aceitava-se órgãos, alguns órgãos, inclusive até pele, né? E 12 anos depois, antes não aceitavam, depois passou a aceitar e deu um boom na minha mente, bugou minha mente, porque eu comecei a pensar nas questões relacionadas às pessoas que perderam a sua vida por não aceitar um órgão e nas pessoas que aceitaram e foram expulsas, que acabaram pensando que cometeram um pecado. E esse foi um dos vários questionamentos que eu fiz na época. O resultado disso foi que eu fui desassociado, eu fui expulso mesmo sem uma comissão. Depois dessa visita de apenas 2 anciãos, eu fui expulso. Para mim já não fazia muita diferença, porque eu já estava mais ou menos começando a entender que eu estava dentro de uma seita e não em uma religião comum. Até aí, beleza. No entanto, pessoal, muito antes disso, muitos anos antes desse acontecimento, agora em 2022, eu observava muito sofrimento das pessoas lá dentro dessa seita das Testemunhas de Jeová. E uma certa ocasião, eu conversando com o meu sogro, estávamos até aqui na minha sala, estávamos sentados ali no sofá, e eu fiz uma pergunta para ele. E ele é um ancião, um coordenador, né, uma liderança da congregação. E eu falei para ele assim, por que a organização não investigava estatísticas de pessoas que sofrem com depressão, problemas emocionais, para poder focar dentro da nossa própria religião, que eu fazia parte ainda, por que a organização não pesquisava, não fazia algum tipo de investigação para poder focar na ajuda efetiva a essas pessoas? Porque discursinho não estava ajudando em nada, discurso é só palavra, ajudar efetivamente essas pessoas. E ele é um coordenador de uma congregação. Ele olhou bem no meu olho e disse assim: Manuel, a gente tem que se preocupar com a nossa vida, não a dos outros. É o que eu faço. Eu me preocupo comigo, não com os outros. E ele é o coordenador de uma congregação. Então, pessoal, isso aí eu na época não parei para raciocinar. Hoje eu raciocino, né? Eu não só raciocino, mas eu começo a refletir sobre quão forte é o controle sobre a mente das pessoas. Elas fazem e nem sequer pensam o que estão fazendo. Elas falam e nem sequer pensam. Pensam de verdade sobre o que estão falando. Então, e vocês? Alguns de vocês já tiveram algum questionamento sobre essa? Eu tive vários. Eu estou só lembrando um aqui. Eu tive vários questionamentos e que eu acabei, deixei passar em branco, né? E alguns de vocês aí já tiveram algum questionamento e acabou falando, não, deixa nas mãos de Jeová, que no tempo certo ele corrige isso. Ele sabe disso. Ele sabe de todas as coisas, que no tempo certo ele vai resolver isso. E o Jeová é o corpo governante, né? Mas na época a gente não para pensar nisso. Vocês já tiveram algum questionamento, alguma dúvida, alguma interrogação interna, mas nunca pararam para pensar realmente sobre isso? Se já tiveram, eu queria saber, pessoal. Realmente, eu ia ler o comentário de todos vocês e saber se algum desses questionamentos de vocês se pareceu ou se parece com o meu. E você que for testemunho de Jeová também pode vir aqui xingar a gente, criticar, se bem que vocês estão desobedecendo o corpo governante, que era para você estar na casa de vocês sem ver material aposta, tá? Tchau, pessoal. Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.